Glória a Deus por mais um dia na presença de Deus. Hoje, terça-feira, dia 4 de novembro de 2025. E a palavra de Deus que saiu aqui em Isaías, no capítulo 37. Glória a Deus. Eu vou falar alguns versículos aqui, vou ler alguns versículos com vocês, porque o capítulo é longo. Fala aqui da vitória, né, aqui sobre o exército assírio, onde Deus enviou um anjo e feriu 185 mil em uma só noite, de uma só vez. Isso também está descrito lá no livro de Reis, quando era aqui o rei Ezequias que estava reinando. Eita glória! E Ezequias orou e se humilhou diante de Deus. Aqui já começa o capítulo 37 dizendo assim, ó. E aconteceu que, tendo ouvido isto, o rei Ezequias rasgou seus vestidos e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Isso quer dizer que ele se humilhou diante do Senhor. Glória a Deus. Nós percebemos que se humilhar diante de Deus, ser quebrantado de coração diante de Deus, faz Deus mudar a sentença, faz Deus mudar e faz Deus agir em nosso favor. Eita, glória a Deus. E aqui eu quero ler ainda aqui quando ele fez a oração. É muito forte o capítulo 37 aqui de Isaías, no versículo 4. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, a quem enviou o rei da Síria, seu amo, para afrontar o Deus vivo e para o vituperar com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze oração pelo resto que ficou. Eita, glória a Deus. Temos que orar mesmo para Deus dar vitória sobre os inimigos, que são muitos. Os inimigos, hoje em dia, os inimigos da humanidade são muitos. Então não podemos vacilar para não sermos derrotados por nós mesmos, pelos nossos desejos, pelos nossos orgulhos, cobiças, que às vezes nós queremos coisas que é para nosso próprio deleite, às vezes não é para o nosso bem. Então, às vezes, Deus não permite justamente para que nós não venhamos a nos perder, porque Deus conhece o coração de cada um. Glória a Deus. Aí aqui tem bem aqui, ó, no versículo 6. E Isaías lhe disse, assim direis a vosso amo, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria de mim blasfemaram. Eita glória! E aí aqui no 7, aqui é tremendo, ó. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para sua terra, e falo-ei cair morto a espada na sua terra. Eita, meu Deus! Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E aqui, ó, continuando, eu vou ler aqui para vocês o que Deus fez aqui com o exército assírio. Não vou ler tudo, mas eu vou ler aqui ó, os principais, né? Aqui no versículo 36 do capítulo 37 de Isaías. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Eita, glória a Deus. Deus poderoso, Deus santo. Olha a vitória grande aqui. Olha a vitória grande aqui. 185 mil de uma vez. E aqui, olha só como acabou o rei da Síria aqui, ó. No 38, olha o final da vida deste homem. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque, e Sarezer, seus filhos o feriram à espada, e eles fugiram para a terra de Arará, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, o rei da Síria, que afrontou aqui a Deus, o Deus vivo, né? Ele morreu pelas mãos dos próprios filhos e na própria terra dele, assim como Isaías tinha profetizado. Então, ai daquele que se levantar contra o Deus vivo,
ai daquele. E é o Deus que nós servimos, é o Deus poderoso a qual nós servimos. Deus maravilhoso, Deus santo. E olha a oração que Ezequias fez aqui. Eu vou ler aqui o versículo 16 aqui do capítulo 37, onde Ezequias faz uma oração poderosa. Depois vocês meditam em todo o capítulo 36, 37, 38 e 39 de Isaías, que é poderoso. Vamos ler aqui o 16, aqui, ó, a oração, ó. 15 e 16. E orou Ezequias, aqui, ó. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que... Senhor dos Exércitos, Deus de Israel... Deixa eu focar aqui para vocês enxergarem direitinho. Deus de Israel, que... Vamos continuar aqui a oração dele. Versículo 16 aqui ainda. Que habitas entre os querubins. Tu és o Deus. Tu és o Deus. Tu somente de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido. No 17. E ouve, abre o Senhor os teus olhos, e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Eita, glória a Deus! E aí o 18 aqui ele diz: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras. A Síria era poderoso, né? Que o reinado aqui, o rei Senaqueribe naquela época era poderoso e temido ali por vários países onde ele assolou e destruiu. Só que aí ele deu de frente com um Deus vivo, Deus poderoso, e ele afrontou. Eita glória! E Deus poderoso, Deus verdadeiro, ele não se deixa escarnecer, que é o nosso Deus, o único Deus, que ele existe antes da fundação do mundo. Aliás, ele era e é o que há de vir. Não existe nenhum Deus maior que ele. Eita, Deus poderoso. Olha aí. O 20. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Eita glória, é uma oração poderosa aqui que Ezequias fez. Vamos fazer na nossa vida também essa oração do versículo 16 ao 20. Quando ele chega no 20, ele fecha com essa palavra que eu vou ter que repetir porque é poderosa. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Eita, glória a Deus, Deus poderoso, Deus maravilhoso. E aqui Deus usou o profeta Isaías para profetizar para o rei Ezequias que a vitória ia ser esmagadora sobre o rei da Síria. E foi, o rei da Síria morreu pelas mãos dos próprios filhos na terra dele. Foi assim como Isaías profetizou. Aqui no 21, então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste, acerca de Senaqueribe, o rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. Olha aí as zombarias. Eita glória! Entra no secreto com Deus. Se você está sofrendo zombarias, eu espero que você não seja o zombador, porque se você for o zombador, que está zombando das pessoas, principalmente zombando das pessoas que servem a Deus, zombando da palavra de Deus, ai de ti se estiver fazendo isso. Mas se você estiver do outro lado, que está sendo zombado, é melhor para ti. Eita glória, porque o próprio Jesus Cristo zombaram dele e menearam a cabeça contra ele, quer dizer, balançaram a cabeça, zombando, né, ali desfazendo do nosso Senhor Jesus. Então quem somos nós para as pessoas não zombarem de nós? E se zombarem de nós por amor da palavra, ainda é melhor, porque sabemos que estamos no caminho certo, porque o inimigo não gosta da palavra de Deus e ele zomba mesmo, ele escarnece. Mas nós estamos do lado certo, se estamos sendo zombados ou escarnecidos pela palavra de Deus. Porque aqui, ó, coitado de quem está fazendo essa zombaria, não é? Deus é que não se deixa escarnecer. A palavra dele, ele próprio defende, a ele próprio. Ele não é um Deus de madeira, que é um Deus de madeira que não se defende, um Deus de pedra, né?
mas ele é o Deus verdadeiro, não é feito pela mão de homens, é um Deus fogo consumidor. Eita, glória a Deus! E ele move céus e terra, e ele é o dono de toda a criação. É esse Deus que nós servimos. Eita, glória a esse Deus a qual nós nos prostramos e adoramos. E aqui ele disse aqui, cadê aqui o 23, acho que eu parei, ó. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e ergueste os seus olhos ao alto? Contra o Santo de Israel. Eita glória! Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos meus carros eu subi, eu aos cumes dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no cume mais elevado do bosque do seu campo fértil. Eita glória! Pode subir o mais alto que puder, mas Deus, ele não se deixa zombar e nem escarnecer. Deus poderoso. E aqui Isaías estava profetizando aqui a destruição do exército da Síria. No capítulo 37, 38, né? Também é poderoso aqui a doença de Ezequias aqui no 38 e a sua cura maravilhosa, porque Deus curou Ezequias porque ele se humilhou diante de Deus. E aqui no 39 já é outra história. Já fala sobre o orgulho de Ezequias. Então depois vocês vão estar lendo esta palavra. Eita glória! 36, 37, 38 e 39 do livro de Isaías. Deus poderoso, eu quero entregar a vida dessas pessoas que estão, Senhor, ouvindo esta palavra, ou que vão ouvir, Senhor, que está sendo gravada aqui nesta madrugada do dia 4 de novembro de 2025. Eu quero entregar as vidas que vão acessar este canal, Senhor, que o Senhor vai direcionar esta palavra. Eita glória, glória a Deus. Curtam a palavra, curtam esse vídeo, porque quanto mais vocês curtem, mais o YouTube mostra para outras pessoas. E esse é o objetivo, que outras pessoas também vejam e que outras pessoas se apeguem com a palavra de Deus e que busquem ao Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus de Israel. Eita glória a Deus, a nação de Israel é uma nação escolhida. Foi lá que o Senhor trouxe a palavra de Deus, a Bíblia, os profetas. Jesus Cristo morreu ali na terra de Israel. E no momento certo, Israel vai crer que Jesus é o Salvador, porque até agora eles não creem. Mas mesmo assim, eles não deixam de ser o povo de Deus, o povo que Deus guarda. Eita, glória a Deus, até o dia da vinda do Senhor, até o dia em que o Senhor vai fazer novos céus e nova terra, e vai destruir todo o pecado nesta terra, e vai trazer a julgamento o que nós fizemos com a nossa vida e com o nosso corpo, e o que nós fizemos. Nós não vamos nos apresentar diante de Deus com as mãos vazias, mas nós vamos apresentar, Senhor, eu preguei a Tua palavra, eu fiz a Tua vontade, e eu não fui uma pessoa falsa, eu fui uma pessoa que andei segundo o Teu caminho, eu fui uma pessoa que não fiquei só indo para a igreja, Senhor, para observar o defeito dos outros, que nós nos apresentemos desta maneira diante de Deus e que nós não sejamos envergonhados quando nós morrermos e não termos nada de bom para apresentar, mas que venhamos a ter um coração bom, os olhos bons diante de Deus. Eita, Deus poderoso, e não ser pessoas falsas, cristãos da boca para fora, que falam que são cristãos, mas não seguem os mandamentos de Deus, vivem falando fofocas, vivem falando palavras torpes, palavras que não era para sair da boca de um cristão. Senhor, que nós venhamos a nos converter, começando de mim, Senhor, que nós venhamos a nos converter, que nós venhamos, Senhor, a largar os maus caminhos, as palavras erradas, Senhor, os ajuntamentos errados, Deus, e que venhamos a cada dia buscar a Tua presença, porque a vinda do Senhor nós não sabemos o dia nem a hora, e nós também podemos morrer e nos encontrar contigo. Oh Deus, e o que nós teremos para apresentar? O que nós falaremos? Como nós cuidamos da nossa vida, do nosso corpo, dos nossos filhos, da nossa família? Ou nós profanamos o nosso corpo, que é tabernáculo do Espírito Santo, porque aquele que profanar o tabernáculo do Espírito Santo, que é o seu próprio corpo, está escrito na palavra que Deus vai destruir essa pessoa. Eita, glória a Deus, porque o tabernáculo do Espírito Santo é o nosso corpo. Então, se você destrói com bebida, com droga, com prostituição, Deus também vai te destruir, porque está escrito isso na Bíblia. Eita, glória a Deus. Em nome de Jesus,
Que nós não venhamos a ser essas pessoas que destroem o tabernáculo de Deus, que destroem o próprio corpo, mas que venhamos a buscar a Deus, para que Ele venha nos dar a vitória, assim como Ele deu vitória ao rei Ezequias, que se humilhou aqui na presença dEle. Eita, glória a Deus, Deus curou Ezequias também de uma enfermidade, deu mais 15 anos de vida para ele. Então, Deus é Deus poderoso, Deus justo, Ele é justo, Deus não gosta de injustiça, e Deus, Ele sonda com os olhos de fogo dEle o que nós andamos pensando ou fazendo. Se alguém pensa que está escondido, não está. Não adianta se esconder. Não adianta, porque Deus, Ele conhece o nosso coração e o nosso pensamento. Que nós venhamos a nos humilharmos diante de Deus. Entregar as nossas vidas, nossas famílias diante do Senhor. Quero mostrar aqui o cartaz agora do propósito de oração que eu estou fazendo ali. Ali na igreja da quadra 58, na Vila São José, em Braslândia, na qual eu estou congregando. Quero mostrar para os irmãos aqui que vão acompanhar aqui no YouTube os 30 dias na qual o Senhor colocou para eu estar orando nesse 2025. Glória a Deus. Então são 30 dias. Eu estou anotando o nome dos irmãos que estão indo para poder estar orando. Eita glória, agora que nós estamos indo para o dia 4 aqui, ó. Vai ser hoje. Hoje, às 8 horas, de 8 às 9, a oração. Então, vou estar anotando esse propósito e vou estar postando aqui todos os dias para vocês estarem acompanhando esses 30 dias de oração e que vocês sejam ricamente abençoados. Em nome de Jesus, e vocês também venham fazer o propósito de oração particular de vocês e venham seguir a palavra de Deus para ser ricamente abençoado pela palavra de Deus, porque não tem como não ser abençoado se você seguir a palavra de Deus. Perfeito ninguém vai ser, mas nós temos que todos os dias nos arrepender e voltarmos a fazer as boas obras, porque Deus deixou a Bíblia, não foi em vão. Essa Bíblia foi escrita por vários autores, por 40 autores inspirados por Deus, e até hoje não existe nenhum livro mais lido e mais vendido no mundo do que a Bíblia. Por quê? Porque é a palavra que se renova no nosso coração. Glória a Deus, foi escrita ali com o povo judeu, mas foi estendido a todas as nações essa palavra. Tanto é que ela é traduzida em muitos idiomas. Em muitos idiomas é o livro mais traduzido, é o livro mais lido, traduzido para todas as línguas. Por quê? Porque Deus quer alcançar as almas. Deus quer alcançar todos. Não era só o povo judeu. A Bíblia foi escrita pelos judeus, pelas pessoas de lá. Jesus também era judeu. Mas Jesus era judeu, mas ele é para todos. Ele morreu, foi para toda a humanidade. Eita glória a Deus. É porque Deus tinha que escolher um povo e tinha que usar os homens para escrever a Bíblia. Eita glória, porque ele usa quem ele quer. Ele usa até um animal, uma jumenta, está escrito lá na palavra dele, que ele usou uma jumenta e a jumenta falou. Eita glória, e se ele quisesse usar a jumenta para escrever a Bíblia, ele usava também. Glória a Deus, e nós cremos no Deus Todo-Poderoso. Nós temos fé em Ti, Senhor. Abençoa cada um, Senhor, que vai entrar neste canal. Renova as forças dessas pessoas. Em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.